Bom Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã de trabalho. Rogamos a Tua direção para que nos ampare, nos livre do cansaço e desatenção e nos dê foco, porque o que nós queremos aprender é essencialmente a entender melhor a Tua palavra, a fim de entender melhor o mundo. Ajuda-nos a fazer isso no nome de Jesus. Amém. Como avaliar um material didático? A gente vai por esse caminho. Por uma pergunta: como avaliar o material didático? Bom, estando certo de que você tem algumas respostas iniciais para algumas questões, e elas são extremamente importantes. Quem alimenta você? Isso aqui fala sobre adoração. Quem é você? Isso aqui fala sobre identidade. Por que você sente o impulso de criar? E como eu coloquei no trechinho lá, se você não criar nada, você cria problema. Pelo menos nisso você é bom, criar confusão. Mas até nisso você reflete o Criador. Fala assim: rapaz, eu vejo Deus na sua vida. É mesmo? Você é um criador de problema. Você cria problema onde não existia. Onde havia o nada, você cria alguma coisa. Um problema. Você reflete o Criador, mas de modo negativo. Aí fala: estava tão bom, mas agora você esclareceu. Bom, essa é uma pergunta importante porque isso tem a ver com educação. Se nós conseguirmos trabalhar pelo menos essas três questões, a gente vai passar por 3 passagens bíblicas e nós já fomos ajudados, porque uma delas o pastor Bruno trabalhou aqui. Eu falei: acabou com a minha passagem? E usar esse negócio eu não vou poder usar mais. Uma é Daniel 1, de 1 a 7. Nós vamos trabalhar 3 passagens bíblicas para poder identificar adoração, identidade e educação. Esses 3 aspectos são extremamente importantes, estão em tudo que nós fazemos e são coisas que, se nós entendermos bem, nós conseguiremos avaliar qualquer material didático. Então eu resolvi fazer o caminho de que tipo de conhecimento eu já agreguei para poder fazer a avaliação de um material didático. E a gente passa por aqui. Então, primeiro a gente vai passar por 3 passagens bíblicas, e para ficar mais fácil, nós vamos ler, e eu embaralhei algumas palavras, a gente vai organizá-las aqui e olhar aqueles 3 tópicos: adoração, identidade e educação. As 3 passagens são essas, e por uma razão bastante simples são essas: Gênesis, Daniel e Mateus. Na criação, já com o mundo todo detonado e acabado, e em Mateus com a tentação de Jesus no deserto, ou seja, a nova criação. Então, por isso que é criação boa, criação corrompida, quando você passa do Keynote para o PowerPoint, dá essas coisas, né? E criação restaurada. Então, ficou bom, criação corrompida, ficou bom. Ficou corrompido o negócio ali, né? Eu acho que ficou interessante. Criação boa. Se você tiver sua Bíblia aí, Gênesis 1, 26 a 29. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar, se você tem o Gênesis 1, 26 a 29, eu vou deixar que você abra e acompanhe com os olhos aí. Se eu estivesse num culto, eu faria questão de ler a passagem. Mas aqui, como a gente está oprimido pelo tempo, é isso aí. Em todos os casos, você viu o rodapé: identidade, adoração e educação. Na criação corrompida, adoração, educação e identidade. E na criação restaurada, identidade, adoração e educação. Eu não havia percebido isso depois que eu coloquei em paralelo as 3 passagens. Eu falei assim: interessante que na criação tinha uma estrutura, embora isso é tudo é uma formatação pedagógica. É só para facilitar o estudo, porque é muito difícil separar a identidade de adoração. Você é e é para Deus. Então é muito difícil separar isso. A gente só faz para efeito didático mesmo. Mas eu achei interessante que olhar as 3 passagens deu para perceber que tem uma jogada quando há corrupção. Adoração, educação e identidade. Perceberam a sequência ali, não é? Bom, na criação boa, você lendo aquelas passagens, eu coloquei algumas palavras-chave desse texto, desses versículos. Está ali: domínio, homem e mulher, multiplicação, fecundidade, abençoar, dominar, ervas, árvores. Eu coloquei alimento, mas em muitas traduções está para mantimento. Como a palavra hebraica é para alimento mesmo, eu deixei a palavra alimento
porque encaixa melhor com aquela pergunta que eu fiz: quem é que te alimenta? Eu fiz aquela pergunta porque na minha cabeça já estava a ideia de que é possível fazer teologia bíblica sobre comer. No princípio, não era para comer alguma coisa. Depois, comeram do que não devia. Agora, é para comer Jesus Cristo, alimentar-se dele, da sua carne e do seu sangue. Alguns fazem luxinho e não comem e não se alimentam dele. E lá na consumação de todas as coisas, nós vamos comer da árvore da vida. Percebe pontualmente que isso acontece? E não é só uma metáfora. Teve muita gente que já perdeu o bonde da história, perdeu a primogenitura por causa de um prato de comida. Então, comer é algo sério. Então, quem é que te alimenta? Foi até um argumento usado por Deus com o profeta Isaías. Ele fala assim que o boi e o jumento sabem quem o alimentam, meu povo não sabe. Então, o argumento é bastante forte, porque se você reconhece quem te alimenta, você o adora. E não é só, mãe, eu te adoro, você fez lasanha. É quase isso. Mas você reconhece aquele que te alimenta verdadeiramente. A gente não adoraria? Se eu adoro uma lasanha, eu não adoraria a Deus por todo outro tipo de alimentação? Agora, organizando isso aqui, fica assim: na criação boa, você tem a sua identidade dada, homem e mulher, imagem de Deus. Isso já está estabelecido. Adoração, você foi abençoado por Deus para adorá-lo. E você se alimenta do que Ele diz que você deve se alimentar. Você ouve a voz dEle e se alegra com isso. A adoração a Deus é ouvir a sua voz e se alimentar do que Ele disse que você poderia e deveria. E o processo educacional envolve tudo isso: animais, árvores, domínio, encher, ervas, fecundidade, multiplicar, sujeitar, todas essas coisas. Depois eu vou deixar disponível, se houver grande desespero, esse slide para vocês baixarem depois, tá bom? Então, não sei quando, eu vou entregar para a Roseli, para ela deixar disponível também não sei aonde, mas vou deixar disponível não sei aonde. Percebe a organização dessas coisas? Identidade, imagem de Deus, homem e mulher, já é um dado. Só aqui você já aprende a ler no seu material didático se essa é uma ideia que é socialmente construída ou se já é um dado por Deus. Só aqui já te permite fazer esse tipo de leitura fácil, simples e direta. Bom, isso era a criação boa. Agora a criação corrompida. Ficou até bem bagunçado, né? Porque a criação corrompida é assim mesmo. Na criação corrompida é o texto de Daniel 1, de 1 a 7. Ali você tem várias coisas, desde Nabucodonosor levando utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus, para a casa do tesouro do seu Deus. Utensílios é um palácio, mesa real, finas iguarias, jovens, tudo que está associado a um processo de adoração. No primeiro capítulo você vê precisamente isso. Não são só aspectos de era boa comida, não é só porque eram jovens, é aquilo que era valorizado, é aquilo pelo que as pessoas viviam. Ou seja, já havia a construção de um hábito e uma percepção do que é importante. Quem é que te alimenta? O rei. Quem é que faz as coisas para você? O rei. Então ele é aquele que deve ser adorado. Então a adoração assume uma série desses itens. Depois vem educação, que é um reforço para esses itens, para esses tópicos. Identidade é bem lacônico no texto. O rei trocou, o chefe lá em nome do rei, trocou os nomes deles e eles tiveram outros nomes. Quando eu consigo mexer no seu processo de adoração e de educação, eu mexo na sua identidade. E esse é um processo bastante conhecido. Às vezes você pode não se dar conta disso, daquilo que é hábito para você. Qual é a primeira coisa que você coloca a mão de manhã? Não é só para desligar o alarme, para ver se alguém ligou, se alguém respondeu,
se eu tenho que responder alguém, é muito mais do que apenas saber as horas. É uma necessidade de controle que você religiosamente usa. É ele que passa a ditar a sua vida de tal modo que você se sente nu. Esqueci o celular em casa. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso até dá uma deprimidinha, entendeu? Toma um café e tal, não fica muito bem. O processo religioso envolve beleza, envolve alimentação. Quando você se dá conta, você já está num processo religioso de que é essa comida que me dá sentido. É esse tipo de prato que me dá significado. Quando eu não o tenho, é como se eu não valesse nada. Quando eu não estou com os jovens, quando eu não estou num shopping interessante, onde vai gente interessante, e de preferência não mais na minha idade de outros, Ademir, mas mais novos. Então, esse é o lugar mais interessante. Começou a encher de coroas, você já fala assim, esse lugar não ficou bom. Não ficou bom. Já te achei. Agora, esse é o processo. Mexa na adoração, mexa nos hábitos, reforce isso com educação e você muda a identidade de alguém. Às vezes isso passa de modo tão imperceptível, e são os pais quando falam assim, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Você não percebeu que os hábitos foram sendo mudados? Às vezes os pais falam que, meu filho é ótimo. Não fala nada, quieto, vai, entra no quarto dele. A gente nem conversa muito. Fala assim, que raio de filho ótimo é esse? Eu detesto quem não fala, porque a gente tem que se expor. Eu quero saber o que você pensa. O que você pensa sobre a vida. O que você pensa sobre qualquer coisa. Porque quando você não fala, a gente não sabe. E é pior, que quando você não fala, você fica tão convencido por você mesmo, porque você não tem o privilégio de debater ideia. E às vezes você vai formando um hábito tão nojento, e quando você se dá conta, o hábito pipoca lá na frente, e você fala assim, não acredito. Acredite, hábitos são poderosos, e ele muda a sua identidade. Bom, mas tem a criação restaurada. Lembra do processo, né? Satanás, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e Satanás vai tentá-lo. E ele vem com a frase que vocês já ouviram tantas vezes. Se tu és o Filho de Deus, eu não vou entrar, já que nessa história de clássico, eu não vou explicar o grego para vocês, mas só uma coisa é importante. É uma condicional de fato, que é usada ali, se tu és o Filho de Deus. Mas a ideia é, já que tu és Filho de Deus, embora ele saiba que ele é Filho de Deus, e ele não está jogando com a ideia se ele é ou não, mas a ideia final vai acabar sendo como se fosse o nosso tipo de condicional. O que ele quer mesmo é minar a identidade dele. Então, aquele texto foi difícil de arrumar porque as frases eram grandes, mas a identidade dele foi colocada em jogo. Se és filho de Deus, ou já que tu és filho de Deus, atira-te abaixo ou transforma pedras em pães. Viram como a alimentação entra aqui também? Na tentação de Jesus, a alimentação também era uma coisa importante. Ele estava com fome, 40 dias, 40 noites, sem comer. Transforma as pedras em pães. Satisfaz a sua fome. Isso é para todos vocês nervosinhos, que atazanam a vida de todo mundo que tem que comer. Entendeu? Aí lá, lembra desse texto e fala assim, oh Deus, eu peco muito nisso. Eu acabo com a vida do mundo, porque eu quero comer. E se eu sou tão descontrolado nisso, eu devo ser em outras coisas. Se você ainda não sabe que é em outras coisas, é melhor começar a confessar pecado pelo nome e resolver isso. Mas olha só que interessante. Jesus Cristo é o Deus homem, o único ser humano que respondeu adequadamente, sabia quem ele era, sabia a quem ele adorava, e depois desse episódio, ele pôde sair e ensinar os outros. Na verdade, nós só estamos em condições de imitá-lo nisso, quando nós sabemos quem nós somos, já é um dado por Deus,
Nós sabemos a quem adoramos, temos um relacionamento com Ele, então vamos ensinar. Sem isso, ensinar é um inferno. Por quê? Porque todos os seus problemas não resolvidos de identidade e adoração, você vai levar para a sala de aula. E não tem coisa pior do que você ter que estudar trigonometria e ter que ouvir todas as balelas ideológicas durante 20 minutos de aula, enquanto a trigonometria não entra. Porque eu tenho que ficar aguentando a balela ideológica, porque a identidade não está resolvida, a adoração não está resolvida. Você acaba com a sua aula, você não consegue edificar ninguém e estraga a si mesmo. E você identifica isso no material quando você avalia. Você tem um assunto para ser tratado e você consegue descobrir, linguagem. Linguagem, aí coloca um poema. Por que a pessoa escolheu este poema e não outro? Qual é a ideia que está sendo convergida aqui? Apoia aquilo que está sendo ensinado? Ou é só um blá 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 ideológico? Você vai ter condições disso porque você já começa a ter essa malha na cabeça e você precisa dela. Bom, caramba, tinha cobrido tudo, porque converteu do Keynote lá para o PowerPoint. Ad fontes, devem ter ouvido essa palavra já que a gente está nessa pegada grega ou latina. Ad fontes, eu ia usar ab initio, mas ad fontes está de bom tamanho, porque eu não vou mostrar nenhum processo histórico, mas esse retorno. Voltar à escritura é voltar, e eu preciso dessa malha para avaliar material didático. Eu tenho que trabalhar a identidade, o que é o ser humano. E você tem isso, a criação boa, você tem a criação corrompida e a criação restaurada. No processo de identidade, isso é bastante marcante. Isso é bastante marcante, porque o ser humano ele foi criado perfeito à imagem de Deus. E por ser imagem de Deus, ele reflete o Criador em vários aspectos. E em nenhum deles, eu vou mostrar os aspectos lá na frente, se der tempo, ele encontra sentido se ele desejar ter um compromisso último com quaisquer deles. Mas só para adiantar um pedacinho, eu só me satisfaço em Deus se eu tiver elegendo um aspecto da realidade, como por exemplo, sociedade ou economia. Se eu começar a achar que economia explica o mundo, se eu começar a achar que sociedade explica o mundo e não Deus, eu me envolvo tão ideologicamente com isso e eu faço uma redução, achando que o ser humano e tudo mais é explicado por aquele viés, quando não é. É apenas um dos aspectos da realidade. Bom, o ser humano criado perfeito à imagem de Deus, ele está com a sua imagem corrompida, porque ele optou por ouvir a voz de outro e a sua própria, alimentando-se de outro alimento. Assim, o ser humano atual, ele não se reconhece como humano. Ele está tentando construir o humano o tempo todo. Sabe aquela cena do espelho estilhaçado quebrado, e você se olha no espelho e só vê uma imagem toda quebrada? É nesse ponto que nós estamos. Algo nos falta, algo que nós não conseguimos recuperar. É que nem o ovo do Humpty Dumpty. Ele caiu, quebrou, e quem é que cola o ovo de volta? O ser humano, tá certo, foi criado perfeito, ele está com a sua imagem corrompida, mas ele foi e está sendo restaurado à imagem plena de Deus em Cristo. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a verdadeira humanidade. Quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu entendo o que é ser homem e mulher. Não o contrário. De novo, não é uma construção social. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu conheço o que é esperado do homem e da mulher. E isso me ajuda quando eu estou analisando qualquer material. Adoração, para que é o homem? Quem é que o alimenta? Para que é o homem? Bom, o ser humano foi criado para adorar o Criador, para estar em relação com Ele o tempo todo. Por causa do pecado, Romanos 1 me informa que ele passa a adorar a criatura e as coisas criadas em lugar do Criador.
Bob Dylan já sabia disso, quando ele cantava You gotta serve someone. Você vai servir alguém. A questão não é se você vai servir alguém, se você vai adorar alguém. Você vai. A única questão que você tem que responder é o quê? Você vai adorar alguma coisa, porque nós fomos criados para adorar. E não adorando o Deus Criador, adoraremos qualquer outra coisa, pessoa ou instituição. Na restauração, o ser humano em Cristo passa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Manchadão, quebrado, mas o Espírito Santo vai ajudando a fazer a coisa certa. Educação, o que faz o homem? Também tem esses três aspectos da criação boa, corrompida e restaurada. O ser humano, ele responde sempre em serviço, porque para isso ele foi criado. O ser humano foi criado para dominar e cuidar do jardim, para desenvolver a terra a partir de uma ação tríplice, ter comunhão com Deus, com seus pares e com a criação. O ser humano, na queda, na mancha que foi produzida, ele exerce, em lugar de domínio, ele exerce tirania. Ele distorce o cuidado, opera a morte. Mas o ser humano, em Cristo, ele é restaurado para continuar a ter prazer em desvendar o mundo que Deus criou. E isso é restaurado em Cristo. É por isso que a melhor coisa para dizer para alguém ir para a escola não é vai estudar, menino, porque você tem que ser melhor que seu pai foi. Essa é uma frase que eu já ouvi. Outra frase, vai ser alguém na vida. Eu falei, meu Deus, se a escola fizesse comigo, eu estava bem. A escola não vai fazer isso por ninguém. Você só é alguém na vida quando você sabe que a sua identidade está em Cristo. Não tem escola nenhuma que vai fazer isso para você. No máximo vai te dar uma profissão. No máximo, uma profissão. E o pior, para você ainda usar errado e falar assim, eu sou engenheiro. Porcaria é essa? Eu não sou, eu sou. O verbo ser é muito violento. Você está falando da sua identidade. Você não vai falar assim também, eu estou engenheiro aqui na empresa? Fica um negócio meio esquisitez, né? Mas é assim, eu trabalho como engenheiro. Poderia estar trabalhando como vendedor de suco, mas estou trabalhando como engenheiro. E posso trabalhar como qualquer outra coisa, mas não é o que a escola me graduou que me define quem eu sou. É fácil fazer essa transição, é fácil fazer essa troca. Voltando às fontes ainda, compreender a dinâmica do que acontece com o coração humano é fundamental para você analisar qualquer tipo de material. Se você não percebeu, eu vou contar, porque se não deu para ficar claro no desenho, as lentes estão na frente. Existe alguma coisa atrás que é um coração pulsante. A Escritura fala da sede de todas as coisas ser o coração, não é esse coração de carne, a gente já sabe disso, mas só usa como figura ilustrativa, ok? É como a Escritura diz, de onde é que procedem todas as coisas, das fontes, é do coração. Provérbios 4:23, bem simplinho. Então é de lá que procede tudo. Então essa dinâmica religiosa na criação boa, que nós não conhecemos mais, a gente só ouve falar na Bíblia, ela tinha amor absoluto a Deus e confiança absoluta na palavra de Deus. Era assim que as coisas aconteciam. Então, Deus e a sua palavra eram as lentes para a pessoa perceber a realidade criada e as outras dimensões. Todo esse elemento de cognição, vontade, sentimento, tudo estava sendo um coração de amor absoluto a Deus, de compromisso integral com a palavra. Então você enxerga todas as coisas. Na verdade não precisaria nem de óculos, entendeu? Eu imagino que lá no mundo perfeito não precisaria nem da lente. Mas a lente é só para ilustrar, a gente saber que, olha, é aquele tipo de mediação que fazia você enxergar tudo perfeitamente. Acontecendo isso, havia o que a Escritura chama de shalom, que é perfeita harmonia interna e externa. Tudo está bem, em absoluta tranquilidade. Você nem sabe o que é isso.
Nem eu. Nenhum de nós sabe o que é isso. Como é que tá? Tudo bem? Perfeita harmonia interna e externa. Aí você fala, você toma um remédio, né? Para estar respondendo até devagar. Tudo bem, interno e externo. Você fala, tomou remédio, com certeza. Seria o único jeito de achar que está assim. Isso foi na criação boa. Agora, a criação corrompida, as coisas mudam um pouco de figura. Porque percebeu que o amor a Deus deu uma deslocada, não é? E também a confiança na palavra de Deus foi deslocada. E agora você passa a enxergar o amor a si mesmo. É aquilo que Agostinho falava e que já foi dito aqui, desses amores desordenados. Então agora você ama muito a si mesmo e você confia nas coisas criadas. Vira e mexe, você está colocando a sua confiança em alguma coisa criada. É assim que é a dinâmica religiosa da criação corrompida. É assim que acontece no coração. Isso significa que através de lentes imperfeitas, você percebe a realidade que cerca e até as percepções internas do que você sente, do que você tem vontade, já é uma vontade totalmente corrompida. Nesse caso, tudo que você conhece aqui é morte. Quando isso acontece, é morte, é desarmonia, é conflito, é hostilidade com Deus, consigo mesmo, com os outros, com o meio ambiente, com o peixe, com o cachorro, não sobra ninguém. E a dinâmica religiosa na criação restaurada. Amor absoluto a Deus é restaurado em Jesus Cristo e confiança absoluta na palavra. Mas você viu que tem uma letrinha ali que o oftalmologista vai falar assim, lê aqui para mim. Eu não quero ler. Por quê? Estou com vergonha. Eu sei que ainda sobra dentro de mim um amor a mim mesmo, que eu tenho que lutar diariamente, para que o amor absoluto seja Deus. O amor absoluto foi restaurado por Cristo. Aí de vez em quando eu dou aquela, entendeu? Aquela desviada, assim como a confiança nas coisas criadas. E nesse caso aqui, através de lentes imperfeitas, recebe-se a realidade perfeita por fé. Não é porque você se tornou um instrumento maravilhoso, não. Continua sendo por fé. A realidade perfeita te é entregue pela fé. E assim você também vai enxergando as outras áreas da vida. A partir disso, você tem um shalom restaurado. É diferente do só que não. Aqui é já e ainda não. Já foi restaurado o shalom. Jesus Cristo já pagou o preço, já venceu a morte, já nos habilitou, abriu o caminho. Nós já fomos restaurados, mas ainda estamos sendo restaurados. Porque Ele já fez isso num tempo que não é o nosso. Mas no nosso tempo histórico a gente está se apropriando disso. Ou seja, na luta como cristãos a gente experimenta conflito e hostilidade. Se eu não sei disso, eu não consigo ler nenhum material de humanas. Nenhum. Ainda retornando às fontes, eu falei aqui algumas vezes que o ser humano, imagem de Deus, reflete a Deus em vários aspectos. Aquele holandês que eu citei aqui, aquele filósofo cristão, Herman Dooyeweerd, ele fez um sistema, e nesse sistema ele apresenta 15 aspectos para dar conta da realidade. E é muito interessante o modo como ele coloca, porque eu vou deixar montado aqui, eu vou falar depois. Tinha tanta coisa para entrar nesse slide aqui, eu vou deixar tudo montado já, para facilitar a minha vida. Esses são os 15 aspectos da realidade que ele trata, porque ele fez um trabalho sobre o tempo de Deus. A gente conhece o tempo um dia após o outro, antes, ontem, hoje, amanhã, mas tem outros modos de falar sobre o tempo. Eu vou deixar essa outra também. Herman Dooyeweerd, quando ele colocou esses 15 aspectos, você percebe que tem uma faixa preta depois do aspecto sensório. Até o aspecto sensório você encontra vários desses aspectos em pedras, em coisas, em plantas e em animais.
daquela faixa preta para cima, você encontra aspectos que são normativos apenas para o ser humano. É o ser humano. Você nunca viu, tem um livro que traz esse exemplo que eu acho o máximo. Você nunca viu uma vaquinha no pasto, olhando assim, falando assim: ei, vão devagar, espera as outras. Nunca. Você nunca viu um boi tirando selfie, ou apreciando o gramado, falando assim: que coisa linda, gente. Nunca. Você nunca viu um conflito falando assim: não, precisamos de um mediador, alguém que não seja boi, para meter o chifre nesse negócio, para resolver esse impasse. Você nunca viu nada disso. Você nunca viu apreciação estética em animais. Você nunca viu preocupação ética. Você nunca viu conflito social. Já vi. Tem umas brigas de manada às vezes que é um negócio complicado, mas vai até aí. E o que espanta é que às vezes o ser humano se satisfaz até o sensório. Ele vai até ali, ele não quer pensar direito, ele não está preocupado de ser alguém inserido historicamente, ele não está preocupado com o simbólico, a linguagem, muito pouco preocupado com isso, não está preocupado com a sociedade, com os aspectos econômicos, com estética, com o que é direito, o que é do dever, não está preocupado com outros, nem o que ele pensa e crê na verdade. Ele vai até o sensório e, se tiver comida, bebida, um sexozinho de vez em quando e um lugar para dormir, tá bom. Ué, cachorro tem isso, gato tem isso, e às vezes é a vida que um ser humano quer. Até aí eu cantaria vida de gado, mas é outra pegada ali. Mas é isso, se tem uma vida de gado, é essa, é até o sensório. Um dos princípios interessantes desse sistema teórico desse filósofo holandês é que ele está tratando no trabalho dele de um tempo cósmico. Aliás, foi ele quem bolou essa ideia do tempo cósmico, e isso constitui a sua teoria sobre a realidade. Existem várias teorias filosóficas para explicar a realidade, como é que você apreende as coisas. Essa é de um filósofo cristão. Para ele, o tempo ele envolve e penetra a totalidade da realidade em seus aspectos e estruturas. Esses 15 aspectos aí, tem gente que dá a ideia como se fosse um bracelete, sabe, um bracelete com vários retângulos assim, 15 deles. E o tempo é alguma coisa que percorre todos os 15. É por isso que de vez em quando você tem uma percepção de que, imitando Cazuza, o tempo não para. Ou às vezes você tem a percepção de que o tempo foi rápido demais. Dependendo do aspecto que você estiver envolvido, ele passa mais rápido, mais devagar, às vezes até em câmera lenta. É interessante isso porque todos os aspectos da realidade, que ele colocou esses 15, mas é só uma teoria, pode ter mais, pode ter menos, assim como todas as estruturas de individualidade, toda a realidade empírica com toda a diversidade, tudo isso está fundado no tempo cósmico, que foi alguma coisa que Deus deu de presente para o ser humano, falando assim: toma, tempo e espaço, brinca com isso aí, faz história. Ele nos deu o tempo para a gente se divertir. Isso quer dizer que é até difícil fazer uma distinção de tempo, tipo aquela distinção que a gente faz de Jesus Cristo, ele é Deus e homem, uma pessoa. A gente chama isso de divisão hipostática, de você ter essa numa coisa só, coisas diferentes. E aqui é interessante porque o tempo é assim também, a gente não pensa nessas categorias, e elas estão aí só para ajudar a gente a pensar, para eu poder avaliar material. O tempo, ele não expressa só duração e continuidade para esse filósofo, o agora, o depois. Tempo, nessa filosofia dele, diz respeito sobretudo à maneira como a totalidade da criação de Deus se manifesta na realidade. Eu podia ficar aqui falando assim, mesmo que eu acho que não vai dar tempo de chegar lá, eu vou falar aqui mesmo.
Eu posso falar, eu me lembro que eu lembrei desses aspectos do Doiver quando a Joana tinha, acho que 1 ano e meio, e ela já estava ali naquelas, primeiro conjunto de palavras. Aí eu olhei, numa hora que ela estava lá. Você sabe que crianças não socializam no começo, né? Eles estão brincando juntos, mas assim, qualquer hora é meu. Quando eu vi ela falar aquele é meu, aí eu fui, sabe aquele déjà vu que você dá aquela voada assim? Aí eu parei lá no berço de Doiver, falei, olha só os aspectos da realidade aqui. Um serzinho que nasceu com 3 quilos e pouco, ela pode, aliás a gente é definido por números no começo, né? É quanto você pesa, qual é a sua altura e qual foi o seu APGAR. Pronto, você é definido no começo até por números. Espaço também, né? Porque a mãe já quer saber se você tem todos os dedos na mão. Tem mãe sempre que pede isso, né? Conta para ver se todos os dedos estão aí. Ou acompanha para ver se o patinho não é deslocado para outro lugar ou para outra pessoa. Você tem movimento, nossa, como mexe bem as pernas. Você tem a questão física, biológica, tudo no lugar e os órgãos funcionando. Você tem a parte sensória. E ao vê-la fazer o que ela fez, ela usou da analiticidade dela para avaliar as coisas. Ela se entendeu como sujeito histórico, usou a linguagem no contexto social reconhecido. Ela talvez tenha discernido o aspecto econômico daquilo que ela estava querendo para si, talvez tenha percebido o valor estético, mas na questão do direito ela já definiu, é meu. Na questão ética ela já resolveu, não há compartilhar. E na questão pística da fé, ela cria nisso, e por isso fez o que fez. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente fala do tempo do ontem, hoje e amanhã, mas essas coisas acontecem assim, de uma vez. Agora, essas coisas que acontecem de uma vez, elas não são exclusividade dos crentes. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus e manifestam aquilo. Só que tem uma setinha lá em direção à origem de significado ou em rebelião à origem de significado. Mesmo não cristãos manifestam estética, manifestam ética, creem em alguma coisa. É por isso que a gente compreende que não existe educação laica. Não existe educação que não creia em alguma coisa. Na verdade, pela Escritura, tudo brota do coração. Primeiro eu creio. E agora eu vou vendo como manifestação externa, como é que essa crença se habilita no mundo. Como é que ela se manifesta, como é que ela ganha concretude. Então, eu posso ter quaisquer desses aspectos, glorificando a Deus, ou em reversão a Ele. Então, isso me ajuda até quando eu dava aula de hermenêutica, de interpretação, eu dizia para eles, percebem como na história da interpretação, no começo, por séculos, foi o dogma da igreja, e com o humanismo, basicamente, você começou a ter o retorno às fontes e o questionamento do dogma da igreja. Então, você vê que está tudo meio analítico, histórico, simbólico e social. Econômico não dá muita bola nessa área de interpretação. Mas é todo mundo vizinho, é por isso que as brigas estão por ali. Não é à toa que esses aspectos estão nesse crescendo. É porque eles são vizinhos. E então, tem uma hora em que, historicamente, eles se inclinam mais para um lado do que para outro. A gente cansou de ouvir na escola que o homem é um animal racional, analítico, ou que ele é um animal social, ou que é um homo econômico. Qualquer momento em que você passa a tentar explicar o ser humano por um dos aspectos da realidade, você limita, você reduz, e você acaba de cometer reducionismo. Quando você estiver lendo um material didático de qualquer área, que tentar fazer isso, você já fala, opa, isso aqui não é a totalidade da realidade. Isso aqui é um dos aspectos da realidade, e isso vai te ajudar.
Bom, isso foi só para... Eu achei que não ia dar tempo, mas já que estamos aqui. Ou seja, manifestação psíquica, sensações, sentimentos, emoções, além dos sentidos. Sensório, analítico. Como é esperta. Fala para a mamãe, que cor é essa? A gente passa por esses aspectos até sem se dar conta, não é? A gente faz essas coisas. Isso aqui é só para tentar organizar as coisas e ver. É isso que a gente faz mesmo. Histórico se refere à capacidade de construir uma impressão. E, poxa, você estava com raiva naquela hora, hein? Você causa uma impressão. Simbólico, lê aquela placa do papai, começa a ficar empolgado com a leitura, depois você não quer mais que ninguém leia nada para você. A gente é muito estranho. Social, é o que a gente já falou, vou passar mais. Estético, não gostei. Proporção, jurídico, que é devido. Ético, que ultrapassa o direito. Por que continuar a amar as crianças? Veja o que elas fazem. De vez em quando uma mãe atarantada ou outra fala uma frase dessa, não é? Eu vou colocar vocês todos para fora, vocês vão dormir lá fora. É aquela hora que você tem vontade de fazer isso e depois você fala assim, eu vou imitar Deus, né? Deus não me ama porque eu sou ótimo. Ele me ama a despeito de mim. Deixa eu imitar Deus aqui, colocar, pode entrar criança, está chovendo. Aí tira elas da chuva e coloca para dentro. Pístico é de fé, a palavra para fé. Todos, aqui é fé, não é fé cristã. Nesse sistema não se fala de fé cristã. Pístico é porque todo ser humano exerce fé. E é movido por fé que ele faz o que faz. É por causa da inclinação do seu coração que ele externa as coisas que externa. É por causa da sua fé religiosa que ele absolutiza a economia, absolutiza a sociedade, absolutiza o ser humano, a racionalidade. A gente é bem mais complexo do que isso. Todas as vezes que eu leio um material e que eu percebo que está sendo proposto um reducionismo, ou eu tenho que trocar o texto, tenho que melhorar o texto, tenho que provocar uma abertura, produzir um texto, uma pergunta que seja, em que fale assim, mas há mais do que isso. Mas alguma coisa tem que ser feita. Como avaliar o material didático? Estando certo de que você possui respostas iniciais para algumas dessas questões, que te ajude a saber onde está a identidade, a adoração e a educação, porque esses são aspectos que estão em toda a Escritura, e quanto mais você se der conta disto, melhor você vai avaliar qualquer tipo de material. Fim. Já que foi o fim, fim. Melhor assim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, essa é a hora. Bom dia. Bom, eu sou de fora da área da pedagogia. E aproveitando que você citou a matemática como exemplo aí, uma coisa que eu vou dar um testemunho pessoal. Na questão da formatação do material didático, na questão da matemática, como você deu o exemplo, algo que eu sempre tive uma certa, não foi uma dificuldade, mas foi uma experiência diferente, é que no meu caso, quando eu resolvia as questões matemáticas, eu resolvia de forma diferente do que o material didático ensinava. E isso gerava um certo conflito com os professores, com a coordenação. E eu queria saber de você, que é um profissional da área, se você tem essa experiência, se você entende essa experiência e se você aplica isso na hora de avaliar um material. Não sei se deu para você entender. Deu. Aliás, essa parte é a mais difícil e, graças a Deus, ela não é minha, mas eu acabo me esbarrando com a questão de avaliação por causa de muitos anos ter ensinado online, em cursos online. A avaliação já é difícil mesmo em curso presencial. As avaliações que a gente usa, deixa eu ver que palavra que eu uso.
Elas avaliam, mas é assim, não parecem ser as mais adequadas, porque ela só exige de você, usando a linguagem da educação clássica, só exige a gramática. O decoreba daquilo, você decorou a fórmula, decorou, assim que monta. Não até que é privilegiado, vários exercícios privilegiam você pensar de outro modo, especialmente em matemática, né? Tem vários exercícios para você pensar como resolver aquilo, e há mais de um caminho para chegar lá. Aí nesse caso eu acho que é mais o professor em sala de aula, que quando perceber que há alguém que segue um outro caminho, ele conseguir detectar que esse caminho é possível, ele detectar que a maioria das pessoas geralmente vão seguir este caminho e permitir que esse outro caminho gerenciado ele aconteça no processo avaliativo. Então assim, eu acho que está mais, porque nenhum material didático ele vai ser suficiente para ninguém, porque ou ele é em demasia ou ele é pouco, não é suficiente. É sempre um sofrimento. Então você manda para uma escola e fala assim, que material fraco. Fala assim, não, o problema é material em série, é um material nacional. Não tem jeito de ser bom um material nacional. Ele tem que ter sempre o professor que vai ou ampliá-lo ou reduzi-lo. É ele que conhece o escopo da classe dele. Mas eu aproveitaria sempre. Teve uma vez eu dava aula no Senai de eletrônica, lá em Santos. E tinha um aluno que ele tinha chegado da Guiana francesa. E male falava português. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara... É que ele era bom na indústria. E aí mandaram para ele fazer o treinamento lá. E ele... Toda a prova que fazia... Toda não. As 2 primeiras provas ele foi super mal. Mas ele era um cara bom. Aí eu pedi para a direção, falei assim, eu posso dar a prova em francês para ele? Pedi para alguém, passou para o francês e ele foi bem. A dificuldade dele ainda não era relativa ao assunto, mas o formato como ele se apresentava na hora de fazer a avaliação. Então até essas variações bobas deveriam ser permitidas para que você alcance o melhor resultado possível, que é fazer com que o aluno apareça com conhecimento e etc. Sim, sim. É um projeto inteiro, né? Disposição do professor em fazer isso e também da instituição. Hoje, por exemplo, na área de inclusão, tem gente com dislexia. Imagina um disléxico estudando hebraico. Mesmo que você não saiba o que é hebraico, é um monte de letrinha estranha. E um disléxico estudando hebraico é uma coisa assim, pavoroso. Como é que você faz? Você tem que fazer prova diferente. E para o disléxico eu posso colocar a resposta toda no rodapé. Ele não vai tirar 10. Mas eu vou ajudá-lo no processo. Existem modos e modos de você fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a gente foi chamado para menos que isso, né? Pastor, a pergunta da audiência. Não é a escola que me graduou que define quem sou, mas a escola me ajuda nesse processo? Com certeza. Ajuda ou atrapalha. É por isso que a gente se importa com o material didático, não é? Porque você sabe que pode atrapalhar. A ajuda, eu estava ouvindo aqui as palestras, eu fiquei assim, eu tenho hora que eu tenho um certo ciúme familiar, né? Quando acho que foi aquele que estava falando aqui, da escola como moldando o coração da criança de certo modo, né? As afeições. Aí eu já fico assim, meio cabreiro. Eu sou aquele pai enjoado, entendeu? Assim, rapaz, quem cuida da afeição do coração do meu filho sou eu, por enquanto, entendeu? Cala a boca, oi. É um negócio quase assim visceral, entendeu? Quando eu ouço isso, imediatamente eu já reajo. Porque a escola é um lugar que, embora geralmente não seja assim, a maior parte dos meus filhos em escola sempre foi assim, um lugar que eu não posso entrar, que eu não posso pisar. Vocês já ouviram ela falar, não é? Quando ela estava falando da sala de aula, ela estava falando de um pai que entra na sala e vê o nome do seu filho, vê o material. Gente, educação infantil, pelo menos onde eu morei, que eu estou aqui 1 ano e 2 meses só, onde eu morei, educação infantil, você não entra na escola, parece um castelo, né? E tem um leão de chácara na porta, não permitindo a sua entrada. Você abre o envelope, empurra a criança e você não pode saber o que está lá dentro. E depois fala assim, nós vamos chamar os pais em algum dia. Quando chamam,
Ótimo. E aí chamam e te dizem tudo que você já sabia. Seu filho está dando trabalho, ele fala muito. Fala assim, uai, que droga, eu já sei disso. Problema seu. Esse problema eu já tenho em casa. Ele fala muito, é desatento. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Não jogue de volta para mim. É mais ou menos assim, seu filho está muito nervoso em sala. Eu falei assim, eu escolhi ser professor também. Então se vira. Assim, então você escolheu a profissão errada. Então assim, é um bocado de problemas de o que a escola ajuda ou atrapalha. Certos formatos vão atrapalhar mais do que ajudar, mas a ideia é que te ajude a modelar o coração, certamente. É a família que escolhe se vai colocar numa escola e se ela amolda o coração da criança como você espera. Assim, uma das coisas mais estranhas é que a maior parte de nós cristãos jamais, nunca se importou se a educação seria cristã. Eu acho que isso está mudando aos poucos agora, mas geralmente em educação a gente pensa assim, a escola é perto? É gratuita? Não é barata, é gratuita. Dá lanche, dá uniforme. Então pode ir lá, vai lá filho, se matricula. Mãe, só tenho 5 anos, problema seu. É mais ou menos isso, a gente não se importa muito. Mas eu espero que vocês saibam que esse processo de identidade, adoração, educação é muito junto. E isso vai formar hábitos que você vai ter ou muita dificuldade para raspar a tinta, ou muita alegria de ter uma parceira, a escola, te ajudando nesse processo. Falando um pouco sobre isso também, e também partir do princípio absolutista de que a escola, né, ela é reservada, a educação cristã, ela é reservada à igreja, e a escola ao conhecimento. E se misturássemos tudo isso, não teria conflitos. Eu queria que o senhor explicasse isso mais detalhadamente para mim, porque não deu realmente para entender, né? Eu parto desse princípio, né, de que a igreja ela toma conta da educação cristã e a escola ao conhecimento. E aí, se a gente misturarmos tudo isso num liquidificador só, isso não vai gerar conflitos? Tá. Eu me pergunto, entendeu? Com certeza vai gerar. Essa história, por exemplo, de educação clássica, ela é muito nova. De educação cristã, não tanto. Então, escolas que vão ensinar saberes diferenciados para poder a pessoa trabalhar ou fazer alguma coisa na vida, ela pode ser cristã. Geralmente a igreja lida com o ensino religioso. É difícil, tem que usar algum rótulo, né? Ela lida com o ensino religioso. Especificamente, a igreja, a gente aprende a amar mais a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Então, essencialmente é isso que a gente faz. A gente é equipado a aprender a adorar. Aliás, você estudando o livro de Levítico, você vai aprender que o curso mais importante foi o que Deus deu no deserto quando Ele os livrou do Egito. Não era pós-graduação, não era ultra-graduação, era pré-graduação. Eles foram libertos para adorar a Deus no deserto. Depois que você aprender a adorar a Deus, você pode fazer qualquer coisa na vida. Mas não inverta essa ordem. Porque senão vai ser como uma mãe uma vez que me disse assim, meu filho está assim, abandonou a igreja e tudo, mas assim, ele está bem. Ele agora está na Austrália, numa empresa de TI assim, grande. Casou com a moça lá, ela não é crente, mas ele está bem. Eles tiveram um filhinho agora, está ganhando bem. Ela me contou tudo o que eu não queria ouvir. Ele está péssimo. Seria melhor eu falar assim, pastor, meu filho está péssimo. Ele está numa empresa de alta performance e tecnologia, ganha um salariaço, mora na Austrália, mas ele está um caco. Ele não sabe disso. Ele está achando que está ótimo. Mas ele está muito mal. Eu queria que você orasse por isso. Não, pelo contrário, ela chega, me conta tudo isso e fala assim, ela nem pede nada, não, oração de ação de graça, coisa nenhuma. Assim, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Primeiro eu sou formado para adorar a Deus. Quando eu entendo isso, porque é o único modo de você corrigir a horizontalidade da vida que te amassa toda semana. E no culto a Deus você é verticalizado, para aprender a depender de Deus de novo. Então isso é extremamente importante. Conflito vai haver, mas assim, a gente foi chamado, a gente sabe que nesse mundo quebrado é isso mesmo. A parte importante não é se vai ter ou não conflito, é como é que a gente se porta com o conflito. É chegar e falar assim, Ademir,
eu não estou gostando desse negócio que a escola está fazendo, eu acho que esse caminho não é bom, e se continuar nesse caminho, eu confesso que meu filho não estuda aqui. Não, mas vamos conversar mais. Eu posso estar errado, estou meio nervoso, fim de dia, cheguei do trabalho. Tá, vamos marcar essa semana para conversar mais. Eu não posso achar que naquela hora de fim de dia eu estou com uma capacidade boa. Vamos conversar outra vez, esclarecer mais, e se for isso mesmo, sai. Se não for, e também não é uma coisa assim, eu não concordo, mas também não é uma coisa intolerável. Agora eu estou percebendo melhor. Então, conflito vai haver. Eu preciso agir no conflito como cristão. Como os professores que não têm o poder de escolha do material didático, para trabalhando com o aluno, um livro didático, como esse professor pode estar trabalhando a educação clássica, visto que nos materiais didáticos, ultimamente, tem sido colocado um viés ideológico. Tá. Isso é uma coisa bastante difícil mesmo. Mas assim, eu não sei qual escola é, mas tem que chegar aquele momento em que esse momento tem que chegar, em que os professores fazem parte da escolha da sua própria esfera. Se isso não acontece, é bastante estranho. Você chega e está tudo pronto. Melhor fundar uma escola, né? Você tem que trabalhar com o que tem. Se o que tem é isso, é o seu ganha-pão, e não dá para dizer não agora, o máximo que você pode fazer é aquela máxima que todo professor fala: sala de aula, autoridade sou eu. E então você poder apresentar pontas, saídas, porque educação no Brasil é tudo sob a tutela do MEC. Então, você tem que saber o que tem que ser dito, o que você pode dizer como cristão, até para não tomar um processo, mas tentar fazer isso da maneira melhor possível. A gente nem precisa entrar em muita querela religiosa. Você pode simplesmente apresentar opções. Quando alguém vier com uma resposta ideológica pronta, fala assim, mas relativizar pelo menos. Pode ser assim, mas pode ser de outro jeito. Grazie Reverendo Tarcísio.